Olá, eu sou Marco Antônio, esse é o nosso canal. Quando eu falo nosso, porque ele te pertence tanto quanto pertence a mim. Personal e espiritual. Vamos dar início a uma série com 3 vídeos, num trido em preparação a Pentecostes. Podemos dizer um trido pentecostal ou um trido em honras ao Espírito Santo. Você escolhe o título, mas será um trido. O que é um trido? Serão 3 dias onde nós vamos meditar a palavra de Deus e experimentar o que Deus tem para nós neste tempo. E uma coisa diferente, né? Celebrar Pentecostes sem estar dentro da igreja, sabendo que a igreja, podemos dizer que nasceu do Pentecostes. Então, por causa da pandemia, muitos vão ver ao vivo aí a celebração de Pentecostes, muitos vídeos sendo gravados, muitas novenas, e nós vamos fazer esse trido. E começamos com esse primeiro vídeo, uma primeira meditação, e queremos estar pedindo ao Senhor que nos auxilie, que o Espírito Santo venha sobre os nossos lábios, sobre os nossos olhos, sobre a nossa audição, para que sejamos conduzidos por Ele, para que o Espírito nos leve a experimentar aquilo que Ele mesmo tem para nos dar. O tema desse primeiro dia é a solene promessa do Pai. Se você tem aí a Bíblia, se não tem, dá tempo de pegar. Abre sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o último capítulo 24 de Lucas, quase o último versículo, versículo 48 e 49, para a gente poder entender um pouquinho sobre a graça do Espírito Santo. Eu sempre digo, o Espírito Santo ele tem uma tripla função, né? Ele vem, visita e enche. Se nós entendermos isso num contexto geral da nossa meditação, nós vamos ter a visita, né? E ele vai nos encher. Mas ele nos enche porque ele vem. E ele vem da onde? Da parte do Pai. E vem da parte do Cristo. E nós precisamos entender essa solene promessa, né? A promessa do Pai. O que é essa promessa? Para a gente entender um pouquinho essa promessa, é que a gente vai tomar a Bíblia, né? E uma coisa muito interessante, o Cristo, ele é provocador de encontros. Nós vemos os evangelhos, quantos encontros Jesus teve com as pessoas. E como ele é provocador de encontros, ele quer que eu e você possa encontrar o Espírito Santo. Então Jesus nos provoca e por isso a gente vai entender aqui a sua fala. Aqui é um diálogo de Jesus depois de ter passado pelo sacrifício da cruz, de ter ressuscitado, conversando com os seus, ele vai dizer assim, olhando para os seus discípulos, dizendo: vós sois testemunhas dessas coisas. Que coisas? As coisas que eles viram, né? E aí o versículo 49 do capítulo 24. Eu enviarei sobre vós o que o meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. É palavra de salvação para nós. Mas olha só que lindo. Eu enviarei sobre vós o que o meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade. Ou seja, ele dá, né, uma ordem. Permanecei. Fiquem juntos. Esperem. Essa graça vai acontecer. Lucas e Paulo sempre falam do Espírito Santo como essa promessa. Talvez para fazer uma alusão
tantos e tantos profetas, né? Os profetas, vamos ver Joel falando sobre as visões dos jovens, falarão novas línguas, né? Próprio Isaías, no capítulo 32, vai dizer: até que do alto o Espírito seja derramado sobre nós, né? O mesmo Isaías, no capítulo 44, versículo 3, vai dizer: derramarei meu Espírito sobre tua descendência. Ezequiel 36, 27, incutirei o meu Espírito dentro de vós. Então, em cima desse Antigo Testamento, né, nós temos aqui o Pentecostes de Lucas. Lucas quer nos mostrar um pouquinho sobre isso. O que seria essa promessa? E por que ela é tão importante? Mas se essa promessa se cumpriu no Pentecostes, por que ela é ainda para mim? Porque eu tenho que acreditar. Claro, eu já tenho o Espírito Santo, você já tem. Mas nós não o temos na totalidade. Assim como o reino de Deus já está no meio de nós, mas ainda não é o reino na totalidade. Muitas pessoas ainda não conhecem o Cristo. Eu partilhava essa semana, né, com um amigo e dizia que é uma pergunta que eu faço para mim mesmo. Marco, você conhece o Cristo? E hoje eu posso até perguntar para mim mesmo também. Marco, tu conheces o Espírito Santo? É muito fácil eu dizer que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É muito fácil falar que é Ele que me acarreta de dons, é Ele que traz para mim os dons carismáticos. E é claro, eu acredito que Lucas está falando aqui um pouco desse lado carismático do Espírito Santo. Mas eu e você precisamos entender, né, que essa promessa não se refere à natureza do Espírito, né? Quem ele é, né? E sim, principalmente à história, não ao ser, mas ao vir a ser. Quem é esse Espírito? Essa promessa ela vai ser o que para mim? Por que eu preciso acreditar que essa promessa é para mim? Para quem já fez uma experiência de oração nos modelos antigos, né, mudou-se muito, mas tinha-se uma pregação chamada Promessa do Pai, que preparava-se para a efusão do Espírito Santo. Né? Não um novo batismo, mas uma efusão do Espírito Santo. E nós precisamos ser pessoas efusivas, pessoas carismáticas, pessoas sábias, guiados pelo Espírito Santo. Então, essa promessa ainda é para o Marco Antônio. Por mais que eu acredite que eu tenha o Espírito, mas eu preciso fazer com que essa promessa aconteça. Não adianta só prometer, os pseudos políticos, né, que prometem e não fazem. Não, essa promessa ela tem um cumprimento. É como a promessa do Cristo. Toda a Bíblia foi nos prometendo o Messias que veio, mas também ela tem essa promessa desse Espírito que viria sobre nós. Nós precisamos, mais do que nunca, experimentar. E nesse tríduo, eu faço essa menção honrosa. Eu e você precisamos estar atento a essa promessa. Precisamos entender que essa promessa é feita para nós. Quer ver que interessante? Vamos dar um pulinho na nossa Bíblia, né? Lucas também escreve o Atos dos Apóstolos. E lá no primeiro capítulo do Atos dos Apóstolos ele vai dizer assim, ó: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar, quando eu disse, João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias serei batizados no Espírito Santo. Você pode dizer com muita alegria, eu serei batizado daqui a poucos dias. Domingo é Pentecostes. É claro, nós precisamos receber esse Espírito Santo diariamente, acordar e dizer, Espírito Santo,
que faremos hoje? O Espírito Santo fica comigo. Nós precisamos disso. Se a gente chegar no segundo capítulo do Atos dos Apóstolos, a gente vai ver o Pentecostes. Aí vai dizer, quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento forte e encheu toda a casa em que se encontrava. Apareceram então línguas como de fogo e se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Todos ficaram repletos do Espírito Santo. Não foi o A, o B, o bonito, o mais lindo, o mais inteligente, não. Todos ficaram repletos do Espírito Santo. Diga comigo, eu quero estar repleto do Espírito Santo. E eu preciso estar repleto do Espírito Santo. Vamos caminhar mais um pouquinho, né? Olha só o que nós podemos ver. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, que vai dizer: não vos embriagueis com vinho, que leva ao descontrole, mas enchei-vos do Espírito. Que Espírito? O Espírito da promessa. Um Espírito que vai ser um impulsionador da nossa vida, que vai nos ensinar a levar as coisas ao coração do Senhor. Fazer a vontade de Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito. O pai e a mãe precisam ser cheios do Espírito. Nós, irmãos, precisamos ser cheios do Espírito. Sim, o quanto precisamos estarmos cheios desse bem-aventurado. Bem-aventurado, né? Eu seria um bem-aventurado cheio das bem-aventuranças. E por que não dizer que essas virtudes das bem-aventuranças são presentes que o Espírito Santo me dá? Olha como Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 14. Isto sucedeu para que, no Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse às nações e assim, pela fé, recebêssemos o Espírito prometido. Aqui a gente tem que entender que não é só dizer eu quero, eu tenho que ter fé para receber esse Espírito prometido lá do Antigo Testamento, que nos é trazido, que nos é dado gratuitamente. Gratuitamente. Eu gostei aqui de um pequeno texto que está no livro, que eu achei formidável, que diz assim: o princípio teológico, a graça é o início da glória, aplicado ao Espírito Santo. Significa que as primícias são o início do cumprimento, o início da glória, parte da glória. Não é necessário, neste caso, traduzir a Rabalom por penhor, pignos, mas só por primeiro sinal. O penhor não é o início do pagamento, mas algo que se dá à espera do pagamento. Uma vez efetuado o pagamento, restitui-se o penhor. Não assim o primeiro sinal. Ele não se restitui no momento do pagamento, mas se completa. Faz parte já do pagamento. Ou seja, esse Espírito Santo, ele vem, né? Além do Cristo ter nos salvado, além da gente ter o penhor da vitória, a gente ainda tem mais essa promessa que nos leva a vencer, né? Diz assim: se Deus nos deu como penhor o amor através do seu Espírito, quando nos for dada toda a realidade, ser-nos-á porventura tirado o penhor? Não, com certeza, mas completar-se-á o que já foi dado. Ou seja, nós precisamos mais do que nunca, principalmente nesse tempo de pandemia, meu querido, precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, repletos, como diz o anúncio do Atos dos Apóstolos, quando fala aqui de Pentecostes. E essa promessa precisa caber muito bem para mim
e para você. É uma promessa seguida de uma vitória. A promessa solene do Pai é para mim e para você, ainda hoje. O Pentecoste precisa ser perene, precisa acontecer diariamente, assim como a salvação do Cristo tem que ser perene. Jesus tem que me salvar todos os dias. Eu acredito na salvação diária, Ele está me salvando diariamente. Assim, esse dínamos, o Espírito Santo que nos impulsiona, que nos leva para frente, é para mim e para você. Demos glórias a Deus. Vamos dizer o nosso muito obrigado ao Senhor Espírito Santo, para que o cumprimento chegue até nós. Sim, a promessa existe e ela precisa chegar até mim e até você. Faça uma prece ao Espírito Santo. Clame por Ele. Mas acredite que a promessa tem o seu cumprimento. O Pai prometeu e derramou. O profeta Joel diz que nos nossos tempos, nos tempos de hoje, a manifestação do Espírito Santo será abundante. Eu acredito nisso. Claro, não posso ficar apenas nos carismas do Espírito. Não adianta eu ser cheio de carisma, mas não ser cheio do Espírito Santo. Precisamos ser pessoas do pneuma, do ruá. E para sermos pessoas do ruá, do Pentecostes, precisamos acreditar que a promessa do Pai se cumpre na minha e na sua vida. Não esqueça de fazer a sua prece. Não esqueça de fazer uma invocação ao Espírito Santo. Ele é seu amigo.